também tem esse código, e lá nas trombetas também, que nós vamos ver no capítulo 8, que agora vai ter o capítulo 7, no capítulo 8 também vai ter esse código. Vai ter esse código. Só que o que ocorre? No capítulo 6 e no capítulo 8, esse código com o propósito de atrair o homem. Enquanto no capítulo 2 e 3, a igreja está distanciando de Deus. Por isso que quando você vai perceber Laodiceia que representa o tempo que nós estamos vivendo, a igreja que está bastarda, a igreja que bate no peito e diz que é rica, a igreja que bate no peito e diz que não precisa de nada, e aí o dono da igreja está de fora dela, batendo, querendo entrar, e falando para ela, olha, eu aconselho que você compre de mim colírio, vestes para que você tampe as suas nus, ouro refinado, ou seja, a igreja, ela se ensoberbeceu. Então, capítulo 2 e 3 mostra a degradação da igreja, como a igreja está se distanciando do Senhor. E o capítulo 6 e o capítulo 8, Deus vai usar de tudo isso que nós estamos vendo com o propósito de atrair o homem de volta para ele. Porque, infelizmente, o homem só é despertado enquanto há tribulação. Enquanto nós estamos em zona de conforto, a gente descansa, a gente relaxa, a gente baixa a guarda. Então, quando as coisas estreitam, é que as pessoas buscam a Deus. Infelizmente, a gente vai perceber isso praticamente quase que no nosso tempo, dentro do... entendeu? Isso aí. É um problema do homem. Porque lá em Juízes, quando você vai ler o livro de Juízes, você vai ver isso que o Candiago acabou de falar. Então, é um declínio espiritual. Assim, sobe e desce. O texto vai dizer, isto. Quando a coisa estreitava, eles oravam e Deus levantava. Débora, Gideão, Sansão, que são juízes, né? Levantava para quê? Para que eles guerreassem e saíssem daquela pressão. Aí passavam anos, a coisa afrouxava. Aí o pessoal ia para a idolatria, ia para o paganismo. Então, assim, não mudou nada. No nosso tempo, nos nossos dias, continua da mesma forma. Então, a forma de Deus atrair as pessoas para Ele que chama a atenção é quando as coisas estreitam. Quando a porta fecha, é uma das formas de Deus atrair o homem para Ele. A maioria das pessoas, não generalizando, mas a maioria das pessoas que chega dentro do contexto de uma comunidade, ou ela está com problema no casamento, na área financeira, na área sentimental, ou ela está desempregada, e aí ela vem. É a forma que Deus atrai. Essa é a isca que Deus joga. Agora a questão é como que a pessoa vai continuar depois disso. Esse é o problema, de dar essa continuidade, né? Porque senão vira um vício de eu só buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas não buscar Ele por um relacionamento. Isso é comum de forma inicial quando um novo convertido está chegando, quando alguém que não teve um novo nascimento chega. E isso é comum. Agora, essa continuidade dessa pessoa, esse alto e baixo da pessoa tá lá, tá cá. Não, eu vou buscar Deus só quando as coisas apertar, só quando a enfermidade chegar, só quando o desemprego bater, aí isso não é uma coisa boa, né? Não é legal. Porque o propósito de Deus é que nós o conheçamos como? Não só de ouvir falar, mas um conhecimento relacional. Quando você vai para o original, essa palavra conhecimento, ela traz um sentido daquilo que, principalmente no Antigo Testamento, daquilo que Adão e Eva tiveram, um relacionamento sexual. Conhecimento, na realidade, é muito parecido com isso, né? É um relacionamento íntimo. O propósito de Deus conosco sempre foi esse, né? Ter esse relacionamento íntimo. Aí eu falei um pouco para vocês sobre os 4 cavaleiros que já estão caminhando, eles já estão cavalgando, né? Já foram liberados já, só que alguns deles vão intensificar, ou seja, já existe guerra, já existe fome, já existe morte, só que isso aí vai intensificar. Como? Quanto mais próximo estiver chegando a volta de Jesus, esses acontecimentos eles vão se intensificar, e principalmente dentro do período da grande tribulação. Isso aí, isso. É. Nós estamos agora vivendo as dores de parto, mas ainda não deu parto ainda, né? Só as dores, só os sinais, né? Das primeiras contrações. Quem já teve filho anormal, né? A minha esposa diz, não é filho normal, é filho anormal, né? Ela já teve 2 normal, então assim, começa aquela dorzinha,
né? A mulher já sabe, não, tá começando, é só fisgadinho, isso aí. Aí depois as coisas vão, Mas assim, na verdade a intensidade está aí, está claro, já se tá intensifica, claro, isso aí. ela já é manifesta de uma forma de um cataclisma, tudo de uma só vez. Cara, a Hoje, gente vê, né? Toda semana é uma. não, porque assim, ó, hoje, em pleno alto mar, tem uma informação que chega assim para os irmãos. Um furacão nunca desceu da linha do Equador para baixo, desceu da linha do Equador para cima. E nesse momento, em alto mar, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico, tem três grandes furacões em andamento. Um é o Milton, que está cruzando Orlando, Flórida, México, pela região. Mas semana passada tivemos um furacão Helene, matou mais de 200 pessoas, destruiu muitas cidades, casas, telhados, ginásios. Então, tipo, isso está acontecendo agora. Nós estamos vivenciando. E a Bíblia diz que aponta para quando as dores se ficarem como que um cataclisma de uma só vez, Há cara, muita proximidade o que da volta. acontece quando a mulher está toda dor que bate a ponto dela não aguentar dor? O que ela faz? Corre para o hospital. É o sinal que o bebê vai nascer. Então, eu creio que nós não estamos no princípio da dor. A dor já se intensificou e hoje está cada vez mais frequente. Olha quantas terras você pode acontecer simultaneamente. Ah, Né? é. E os selos aqui, irmãos, diferentemente das trombetas, os selos eles são abertos secretamente. Eles não são abertos publicamente. Os selos eles estão sendo abertos de forma secreta, mas as trombetas não. As trombetas elas vão tocar publicamente por causa dos acontecimentos que vão acontecer, entendeu? Então eu acredito que depois nós vimos também aqui o resumo da grande tribulação, que é parte do versículo 12 do capítulo 6, que diz assim: e havendo aberto o sexto selo, ou seja, o sexto selo, ele é o resumo da grande tribulação. Eu falei um pouco sobre isso ontem, né? Sobre isso na quinta-feira passada. Olhei e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aí eu disse para vocês que isso aqui está lá em Joel capítulo 2. Depois você lê em casa, no livro de Joel capítulo 2, Joel profetiza isso aqui, né, que o sol vai escurecer, a lua também vai tornar-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por quê? Porque as casas deles praticamente acabaram, né? Foram destruídas todas por causa desse grande terremoto que aconteceu. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então agora o cordeiro está irado. O cordeiro agora não é mais um cordeiro que apacenta, mas agora é a ira do cordeiro, ou seja, é quando as trombetas vão começar a ser tocadas, e isso aqui está relacionado à quinta trombeta do capítulo 9, quando o homem está pedindo a morte. Nós vamos chegar aqui depois e ver isso com detalhe quando chegar ao capítulo 9. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui está apontando para tudo isso, sobre as sete trombetas e depois sobre as 7 taças. Então isso aqui é o resumo, João está resumindo aqui a grande tribulação. Eu disse para vocês, citei o exemplo de uma viagem, é como se eu fosse para São Paulo e depois chegasse, falasse para você que viajei para São Paulo, em um outro determinado dia, a gente senta de novo e eu vou te contar os detalhes. E os detalhes da grande tribulação está no capítulo 8 e no capítulo 9 de Apocalipse que nós vamos ver. Então aí vai vir os detalhes, o porquê que o Sol e a Lua estão dessa forma. O capítulo 8 ele vai revelar para mim o motivo que João está dizendo que o Sol se tornou negro e a Lua se tornou como sangue. Então, o capítulo 8 e o capítulo 9 vão mostrar para nós o porquê que aconteceu isso com os astros, né? Com as estrelas e com os astros. Isso aqui, irmãos, não significa, né? Até disse para os irmãos aqui, no sentido de que a gente vê o Apocalipse muito assim, como se o Sol fosse cair, a Lua fosse, né? Na realidade,
E na realidade, a atmosfera ela vai mudar. Ela vai mudar por quê? Porque 1/3 das árvores e das ervas, elas vão ser destruídas. Isso aí é a primeira trombeta. 1/3 das árvores e 1/3 das ervas. Depois, 1/3 do mar e 1/3 dos habitantes, né? Dos animais marinhos também e das naus vão ser destruídas. Então, você vai entendendo o que vai acontecer dentro da atmosfera que nós vivemos. O ar vai mudar, tudo isso vai acontecer. Eu não sei se você sabe, mas um dos propósitos do mar é resfriar a terra, né? Um dos propósitos do mar é resfriar a terra, porque senão a terra ela superaquece por causa do magma, né? Hã? Isso aí, por causa do magma e tudo que tem, né, no centro da terra, né? Então, um dos motivos do mar é resfriar. Agora você imagina 1/3 do mar sendo... Hoje não, semana, os cientistas descobriram um novo oceano no interior da Terra, 700 quilômetros de profundidade. Tá vendo? É muita coisa que tá sendo descoberta. Descobriram agora essa semana, não sei se foi essa semana, mas eu ouvi essa semana, talvez pode ser alguma notícia um pouco mais antiga, mas que estão acontecendo explosões no Sol que cabem 3 terras. Não é isso? Dá mais, né? De explosões que estão acontecendo no Sol. Isso. Mais de 12 planetas Terra. Isso, que cabe dentro do Sol. De onde esses lugares foram destruídos, né? De espaço de explosão. Entendeu? Então, tudo isso vai... O calor que nós estamos sentindo hoje, nessa parte que pegou a camada do sudeste, norte, nordeste do país, foi o mesmo calor que começou a levar no Canadá. Foi o resultado dessas explosões solares que chegaram nesse nível aqui na Terra. Por isso que nós estamos sofrendo esse calorão agora. Das explosões solares que teve. E há uma possibilidade também de ter uma explosão no sistema da internet, das coisas. Há uma possibilidade de um apagão da internet por conta dessas explosões, de coisa mais grave que tem, resultado dessas explosões que passou mencionado na Terra, do Sol, que equivale ao tamanho do planeta Terra. Porque o mar vai sofrer um pouco e os cabos da internet não todo passa pelo fundo do oceano. Isso. Então, há a possibilidade de haver uma apagão. Exatamente. Aqui, ó. Capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 1/3 parte, queimou-se a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Ou seja, aí através disso vai vir essa situação por causa do ar, que você sabe da fotossíntese que faz, né? Isso prejudica. Uma Amazônia dessa aqui mesmo, se chegar, por exemplo, a todo o planeta, né? Outros países também são influenciados por causa da questão da Amazônia aqui, né? Dessa questão de oxigênio e tudo, né? Então você imagina acontecendo isso aqui. Aí o que ocorre? Falta de alimento, porque vai ter falta de alimento. Própria fotossíntese do mar, essa questão do oxigênio, e pelo equilíbrio da Terra. Uhum. Do mar. Então, não só a floresta é importante, né? Mas a capacidade de renovar os recursos de produção também vem do mar. Isso aí. E traz equilíbrio do eixo da Terra. Muita coisa, gente. Até nessa questão dessa inversão dos polos magnéticos, que mencionou agora aqui, você passou hoje, né? Ele falou, daí os sinais do tempo. Porque hoje a Amazônia está pegando fogo, está no calorão, está fechado. E no deserto caindo água. O deserto do mundo está inundando, está virando lagoa, esse ano está agora. O Mar Morto virando mar. Isso aí. Mas esse é profético, né? Profético Ezequiel. Para restaurar o deserto, fizeram as valas para armazenar água, agora aquela parte toda virou vegetação. Eles estão no deserto. Imagina. Então a gente vê, né, irmãos, acontecendo sinais de todos os lados. E aí, infelizmente, a coisa vai intensificar. Mas vamos lá. E depois destas coisas, agora eu estou no capítulo 7, tá? Para quem não está perdido aí, viu? Acostumei com a pastora Bianca, né? Então sempre eu volto agora. Capítulo 7.
E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. O número 4, irmão, sempre tem a ver com a terra, tá? O número 4 na numerologia bíblica. Sempre está relacionado com a terra. E os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo, esse outro anjo é Cristo, tá? Esse outro anjo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aí agora eu vou parar aqui um pouquinho. Esses 4 anjos do versículo 2 não são os mesmos anjos do versículo 1. Esses 4 anjos do versículo 1 são 4 anjos que estão segurando o vento na questão da terra, e os 4 anjos do versículo 2 são os 4 anjos que vão tocar as 4 primeiras trombetas do capítulo 8. Só que antes deles tocarem a trombeta, o anjo que é Cristo aqui no versículo 2 está dizendo para eles, esperem, porque o versículo 2 vai dizendo assim, dizendo, não, olha aqui, versículo 3, não danifiques a terra, nem o mar, porque você lembra que eu li com você lá? Eu li só o versículo de número 7, né? Que é quando o anjo tocou a primeira trombeta. Então, o anjo da primeira trombeta, ele vai liberar a saraiva que vai consumir 1/3 das árvores e 1/3 das ervas daninhas. Você leu comigo. E no versículo 3, ele está dizendo, não danifiques o quê? A terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, o que o anjo está dizendo para ele que é Cristo? Não, enquanto esses 144 mil não forem assinalados, ou selados, né? Na minha Bíblia aqui está assinalados, mas no original é selados, até que selemos eles, né? Marquemos. Mas assim, tudo faz sentido por quê? Porque o selo, ou a marcação, ele traz um sentido de posse. É como o fazendeiro que marca um boi, que marca um animal com a logomarca, com as iniciais do nome dele, da fazenda, enfim, apontando o quê? Para que todos que veem aquele sinal saibam que o animal, ou o boi, ou a vaca, pertence a X pessoa. Então, a forma de marcar, de assinalar, de selar, ele está dizendo assim, isso é meu, eu sou dono disso, porque o selo fala disso, né? O selo fala de uma propriedade, é dono de como você compra a propriedade, você vai no cartório, o cartório sela, tem um selo lá autenticando aquilo e dando veracidade naquilo. Então, o selo aponta para isso. E Paulo vai dizer em Efésios que eu e você fomos selados pelo Espírito. Ou seja, o mundo espiritual, ele vê esse selo. Eu e você não vemos, mas o mundo espiritual, ele vê o selo. Ou seja, que nós temos alguém que é nosso dono, que pertence para nós. E quando Paulo usa essa figura do selo, ele está usando o contexto da cidade onde ele está, que é a cidade de Éfeso. Com qual propósito? As pessoas, comerciantes saíam das suas cidades e eles iam para Éfeso, porque lá era um lugar onde vendia madeiras também. Quando esses camaradas chegavam lá, eles pagavam a madeira, só que eles tinham um selo, e eles selavam essas madeiras. E aí as madeiras vinham daquele lugar por barco, ou então pelo rio, chegavam em tal lugar, eles sabiam que aquilo lá era deles, porque eles pagaram por aquilo. Então, Paulo está dizendo isso, que eu e você, nós somos selados pelo Espírito. Tem alguém que manda em mim, ou seja, que pagou um preço, e ele vai vir buscar eu e você, como dono que ele é de mim e de você, como os comerciantes pegavam a madeira. Então, isso está apontando para aquilo que vai ocorrer comigo, com você, como igreja. Então, nós somos selados, né? O Espírito de Deus, ele é o penhor, ele é a garantia de que essa promessa vai ser cumprida. É como alguém que vai penhorar uma joia na Caixa Econômica. A joia é a garantia que você está dando para o banco que você vai voltar para pagar aquela dívida. E é isso que Jesus estava fazendo. Não, eu tenho que ir para que o Consolador venha para morar em vocês, e isso é a garantia, ele é o penhor, que essa promessa que eu estou dizendo que eu vou voltar, o Espírito é que está dando a garantia disso. Então, selar fala disso, fala de propriedade, fala de posse, né? Que é algo que tem posse.
Então, eu falei para vocês um pouco aqui daquele sinal que há, aqui do 4 mais 3, nós compartilhamos um pouco sobre isso aí. Os 4 anjos aqui, que nós estamos vendo aqui, são os 4 primeiros anjos que vão tocar a trombeta aqui. Essas 4 primeiras trombetas, irmãos, eu já vou até dar um spoiler, ela não vai tocar no homem diretamente, ela só vai tocar nas coisas criadas. Elas não vão tocar no ser humano, elas só vão tocar nas coisas criadas, no mar, nas árvores, nas ervas, nessas coisas que foram criadas, entendeu? Só que as 3 últimas trombetas, é por isso que o anjo vai dizer assim, ai dos que estão na terra, porque as 3 últimas trombetas são os 3 ais. E essas 3 últimas trombetas, elas vão tocar diretamente no homem. É diretamente no homem. Ou seja, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, ela tem o objetivo de tocar de forma direta no homem. O homem vai ser tocado. Por isso que no capítulo 9, o homem vai ser atormentado na 5ª trombeta por 5 meses. E eles vão pedir a morte, e a morte não vai atender, a morte vai correr deles, né? Nesse sentido. Então, esses 4 anjos aqui, eles não podem fazer nada antes que essas pessoas que estão aqui, elas sejam seladas. Agora, tem uma chave aqui no texto, que o texto, assim, na realidade está muito claro aqui, e esse número 144 mil, irmãos, ele não é um número literal, tá? Ele não é literal. Ele é um número de completude. Não é um número como os testemunhos de Jeová dizem assim, olha, não, é só os 144 mil que são selados, que foram salvos. Aí sabe qual deveria ser a minha pergunta e a sua para ele? Mas me responde uma coisa aqui. Você participa de qual tribo? De qual tribo que você é? Você é judeu? Você é da tribo de Ruben, de Judá? Você é da tribo de Benjamim? Qual tribo que você é? Porque o texto está muito claro aqui que os que estão sendo selados são judeus, não são gentios. E eles estão sendo selados com um propósito, com um objetivo. Para quê? Para que as 3 últimas trombetas que eu disse para você, que vai tocar diretamente no homem, não vai tocar neles. Não vão tocar neles. Por isso que eles estão sendo selados antes que as trombetas sejam tocadas. Porque eles vão estar guardados. Por causa de quê? Por causa do selo. Aí nós voltamos lá para o Antigo Testamento. Estava acontecendo uma destruição dentro do Egito. Só que havia algumas casas que foram seladas. Essas casas elas foram marcadas. Marcadas como? Com sangue. Quando o espírito da morte foi liberado, aquelas casas que tinham o sinal, o espírito da morte não entrou. Por quê? Porque aquelas pessoas elas foram seladas, elas foram guardadas. Então é isso aqui também que vai acontecer dentro desse período aqui. Por isso que os anjos não podem trocar a trombeta. Outro sinal que nós vemos que esses 144 mil não está relacionado comigo, com você, é que eles são servos do nosso Deus. Eles não são servos do Cordeiro. Eles não são servos de Jesus. Quem serve Jesus sou eu e você como igreja. Quem serve Cristo sou eu e você como igreja. O judeu, ele não serve Jesus, o judeu serve Deus. Isso, entendeu? Você lembra que eu disse para você que eu e você somos o que de Jesus? A igreja é o que de Cristo, irmão? Noiva. A igreja é Cristo de noiva. E Israel é a esposa de Deus. Israel é a esposa do Pai. Vamos lá, Santiago. Sim. No tempo da graça, né? Isso. Hã? Não, sim, mas no tempo da graça. Aqui já nós estamos começando, vai entrar em uma outra era. A igreja aqui já foi arrebatada. Entendeu? Já foi arrebatada. Porque vai começar a grande tribulação. Porque vai começar. Não, porque na realidade o que acontece? Por isso que às vezes o Apocalipse, você entrar na cronologia, porque senão você lê o texto, aí você fica pensando, mas a igreja aqui já foi raptada. Entendeu? A igreja já foi raptada. Então, está começando uma outra era. Porque essa era que nós vivemos agora é a era da graça, a era da igreja, o tempo da igreja. No tempo da graça, é isso aí. No tempo da graça. No tempo da graça. Por isso que quando chegar no milênio, o judeu, no milênio, né? Depois que aconteceu a guerra do Armagedão, o judeu ele será
sacerdotes de Deus. É eles que vão ensinar a lei de Deus para as nações. Entendeu? Enquanto a igreja está reinando com Cristo, no milênio, porque no milênio, eu não sei se eu entro nisso aqui, gente. É. Hã? Eu não sei. Eu não sei se eu entro nisso aqui. É porque no milênio tem o reino messiânico que aponta para a terra, que é a tenda de Davi que foi levantada. E também dentro desse milênio tem o reino dos céus, que é o reino celestial. Que quem vai estar governando na Nova Jerusalém com Cristo é os vencedores, é a igreja vencedora, né? O crente que venceu, né? Venceu toda essa degradação. Então ele vai estar governando com Cristo. O judeu aqui na terra, ele vai ser sacerdote e é ele que vai ensinar a lei de Deus para as nações que estiverem aqui. Vocês lembram que vai ter nações, porque elas vão se rebelar, né? Sim. Depois dos 1000 anos, o Satanás vai ser solto, você lembra disso lá no final de Apocalipse, né? E aí o que acontece? As nações elas vão se rebelar contra Cristo. Nós já passamos, eu acho que eu dei um pouquinho sobre isso aí, um spoiler sobre isso aí. Mas vai clarear somente, daqui a pouco somente vai clarear, ó, Candiago. Tá, os judeus vão estar aqui enquanto a gente vai estar reinando. Reinando. E eles serão sacerdotes. Os judeus daí vão estar ensinando a lei de Deus para as nações. Isso, para as nações. Por isso que daí vão poder ter outra oportunidade de salvação, não mais pela graça, porque pela graça foram salvos vencedores. E agora aqueles vão ser. Não são os vencedores. Não. Os selados, isso aí, os selados. E não vão ser só os vencedores que são salvos pela graça. Mas não vão reinar. Mas vai ter salvo pela graça que não é vencedor. Não, vai ter, lógico que vai ter. Sim, vai ter. Vai ter, né? Não, vamos dar um exemplo. Vamos voltar aqui. Nós somos salvos. Dentro do nosso contexto aqui, vamos dizer que todos não são vencedores. Ou seja, que não renunciou, que não matou a vida da alma, que isto, tá? Esse aí é o básico, é o fundamento, o fundamento, né? Reconhecer Cristo, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, crer no coração e confessar com a boca. Romanos 9, 10 e 9. Não, Romanos 9. Está em Romanos, não sei se é 9 ou se é o capítulo 9 ou o capítulo 10, mas está lá no versículo 9 e 10. Então, quando eu creio nisso, de todo o meu coração, há uma regeneração. Fui salvo. Só que a salvação não é um fim em si mesmo. Ou seja, eu tenho que desenvolver a minha salvação. Eu tenho que desenvolver aquilo que Deus me chamou para fazer dentro desse corpo que é o corpo de Cristo. Porque eu faço parte desse membro, eu sou um membro do corpo. Então, o meu dedo faz uma função, o meu polegar faz outra. Cada parte do meu organismo faz uma função. Na igreja também tem a função, cujo a cabeça é Cristo, diz o apóstolo Paulo. Se eu, em vez de desenvolver aquilo que Deus me chamou para desenvolver, e eu morri hoje, eu estou salvo ou não? Estou salvo. Fui salvo. Por quê? Porque naquilo que Deus me chamou para fazer em questão de matar a minha vida da alma, era como se Deus estivesse falando assim para mim, não, eu quero que você vai pastorear, mas aí eu vou fazer uma faculdade de medicina e vou dedicar minha vida a ser médico. Não tem problema nenhum nisso, olhando de forma superficial. Tenho caráter, vou na igreja, faço tudo aquilo que os princípios bíblicos, só que o meu propósito com o Senhor, desde a eternidade, Ele me chamou para pastorear ou para ir para a obra missionária. Enquanto eu não fiz isso, eu vou ter problema com isso. O chamado, entendeu? Porque eu não matei a minha vida, ou seja, a minha alma desejou uma coisa e o meu espírito queria outra. A minha alma queria que eu fosse médico e eu fui para a medicina. Só que o que Deus tinha para mim no espírito era renunciar a isso e viver o chamado, entendeu? E isso eu vou ter problema com isso como? Isso está lá em 1 Coríntios, irmão. Vamos voltar lá só para vocês entenderem aqui. Eu fugi daquilo. Só que aí eu sou salvo. Não tem problema nenhum. Só que enquanto o reino reinar com Cristo, não. Por exemplo, aquela passagem do primeiro que foi a pergunta que ele fez, né, do ladrão. É um texto que a gente pode usar, isso aí.
Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aí Jesus muda o argumento. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque reino não tem a ver, não tem a ver com aquilo e na realidade ele nem podia entrar aquele moço, por quê? Primeira coisa, não, ele não fez nada em relação à obra, porque a salvação é fé, né, irmãos? A salvação é fé. É Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É pela fé. Então é graça, não é obra. Mas enquanto ao reino, o reino está relacionado à obra. Aquilo que eu faço com a motivação correta, dentro daquilo que Deus me chamou. Então, para eu reinar, está relacionado com isso, com essa questão. E aí, por isso que Jesus não pode dar o reino para ele. Porque o reino não tem a ver com aquilo que Jesus pode dar. Lembra dos dois apóstolos, quando a mãe chega e diz assim, olha, lembra-te, quando tu entrares no reino, coloca um sentado à tua direita e um sentado à tua esquerda. Aí Jesus vai dizer assim, olha, será que estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Aí a mulher, talvez sem saber de nada, empolgada, disse assim, não, eles estão preparados. Mas Jesus estava falando da forma que ele ia morrer, aquilo que ele ia renunciar. Isto. E aí, depois Jesus vai dizer o quê? Não, realmente, eles vão beber do cálice, porque Jesus sabia de forma profética de que forma, Daniel, de que forma que eles iam morrer. Eles vão realmente beber o cálice. Só que em relação a sentar comigo, à minha direita, à minha esquerda, não tem a ver comigo. É o que o meu pai, porque vai depender do que eles vão fazer, entendeu, Edson? Dentro do reino. É isso aí. Então o reino está envolvido, irmãos. E, inclusive é o que eu vou falar um pouco no domingo. A minha pregação vai envolver tudo isso no domingo. Sobre o reino. A força. Isso aí. É por esforço. Isso. Por esforço. Para eu ser salvo, irmão, eu não tenho que se esforçar nada. Nada, porque já foi pago um preço. Eu não tenho que se esforçar. E isto, entendeu? Se tem alguém lá na UTI, se tem alguém lá na UTI, ou num hospital que está com câncer terminal, chega um pastor, alguém lá, uma pessoa comum, prega o evangelho, aquela pessoa entendeu o evangelho, aceitou de forma sincera, acabou, não teve esforço. Salvação, é claro isso. Agora, para tomar o rei, meu irmão, aí... Isso aí. Isso aí. Entendimento. Vivemos uma vida, e como é que a obra vai chegar aos fins da terra? Por sermos discípulos. Precisamos ser discípulos. Jesus não falou aí de construir igreja. Isso mesmo. Estudar, pastor. E discípulo. E formar discípulos, em todas as nações. Isso mesmo. Um exemplo. Só que para isso o que acontece? Tem que haver renúncia. Um exemplo para quem não viu, e eu sei que todos vejam, é o filme A Forja. Lá não vê a igreja. Não é que não vê a igreja futura, o tempo, mas assim... Muito bom, Edson. Compensa levar os meninos para assistir. Entre um grupo de pessoas, e ali eles levam alguém em forma de discípulo. Caminha junto com a pessoa, a pessoa da vida da pessoa, caminha junto e vai ensinando e tal. E eles não são um templo, mas eles se unem, compartilham as dificuldades, se alegram juntos, mas é lógico. Não está falando uma religião, uma igreja, mas está falando sobre a palavra de Deus. O evangelho de Deus, o contexto de igreja são pessoas, não é construção. Isso mesmo. Aqui é só um prédio, gente. É lógico, tem um lugar. Aqui é só um prédio, né? Um prédio, Mas a proposta do ensino de Jesus não é ir lá construir. É porque eu tenho que estar estudando. É igual aquela piada, que é piada não, né? Aquele... As pessoas se reúnem em nome de Jesus. Onde eu dou meu nome lá. Isso aí. E essa é a minha. É igual aquela expressão que o pessoal já usa, né? Quando eu cheguei, Deus já estava aqui. Não. Deus só está aqui quando eu chego aqui, quando você chega, que nós nos reunimos como igreja. Porque depois que nós fechamos aqui, desligou aqui e vai embora, irmão, já era. Isso aqui é um prédio comum, entendeu? Não tá, né? Não, isso, não deixa, entendeu? Mas, irmão, minha carne me incomoda. Se tem um reino, tem que ter paraíso. O reino está igual um Cristo ao paraíso. Pode ter um reino sem paraíso.
O paraíso na realidade é Desculpa, mas a minha casa sim, está sim. incomodando. O que Jesus está dizendo ali porque o que acontece antes um lugar de descanso e também um lugar de deleite, né? O paraíso é um lugar de deleite, né, irmãos? De deleite. Só que o paraíso se torna paraíso quando? Quando Jesus consuma a obra. Porque antes de Jesus consumar a obra, o Hades e o seio de Abraão era no mesmo lugar, não era paraíso. Era seio de Abraão. Lembra de Lucas, quando tem a parábola do rico e do Lázaro? Quando Jesus está contando uma realidade espiritual. Aquilo não é uma história, irmão. Aquilo é uma realidade que acontece aqui, o que acontece dentro do reino do Espírito. É diferente de parábola, porque parábola não tem nome próprio. Mas Cristo desceu ao Hades, resgatou a chave. Isso, não, ele levou o seu de Abraão para esse lugar que a gente chama de paraíso, que a gente chama de céu e de paraíso para alguns, porque é uma dimensão espiritual, entendeu? Uma dimensão. O céu, eu já até brinquei com os meninos, irmão, o céu não significa que está em cima, né? O céu não é porque eu olho para cima está o céu, não. O céu é uma dimensão do espírito, né, que existe, e aí Jesus pega esse seu de Abraão e ele leva, está lá em Efésios capítulo 4, que ele diz que ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, né? Aí uns ele chamou para profeta, não, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Aí é a hora que ele dá os 5 ministérios. Então ele pega esse cativo ao cativeiro, leva para esse lugar, que alguns chamam de paraíso, que alguns não, né? O próprio Jesus vai dizer, nesse lugar de deleite, aonde nós vamos ficar, mas não para a vida inteira, né? Nós não vamos morar no céu a vida inteira, né, irmãos? Senão não teria necessidade de uma nova terra e um novo céu, né? Para quê? Para que vai haver nova terra e novo céu, se nós vamos ficar lá? Mas se o céu é um lugar esplêndido, glorioso, está na glória, Deus vai te contar para esse mundo, não. Mas tudo restaurado. Vai estar tudo restaurado. Isso. Não. Vai estar tudo restaurado. A Bíblia... Só manda uma passadinha. Candiado, a Bíblia diz... Sabe o que a Bíblia... Sabe o que a... Reflexo do que existe, isso aí. Na perfeição da plenitude do céu. Isso Então, mesmo. tudo que nós temos aqui foi criado, não tá na cadeira, nossa, coisa maravilhosa. Não, é reflexo. Isso é coisa que já é lá. Isso Deus mesmo. apenas inspirou pessoas e deu lá. Isso aí. Essa ideia de criação. Primeiro nasceu lá para depois nascer aqui. Primeiro nasceu lá. Só que, Candiago, o que a Bíblia diz lá em Isaías, que no milênio a restauração ela vai ser tão poderosa que o leão não vai comer junto com a ovelha. Porque nós temos que voltar lá no início, no Éden. Foi, tá, né? Com certeza. Eu também, agora. Não é um animal selvagem porque ele é criado solto pelo seu próprio instinto. Se ele fosse criado dentro de casa como um cachorro, Não. ele ia, alguma coisa por instinto, ele ia ser agressivo. Eu vou dar um exemplo. Não, mas na realidade, Daniel, o leão ele só é isso e outros animais por causa do pecado. Sabe, eu ia pregar isso domingo, mas Deus não deixou eu pregar. Eu ia falar sobre quem tem a imagem governa. E o que aconteceu? Quando Adão perdeu a imagem, porque jamais um leão atacaria o Adão. Jamais um espinho ousaria furar o dedo de Adão. Tá por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem. Entendeu? Ele é a imagem de Deus. Então, quando ele cai, ele perde a imagem. E aí, quando ele perde a imagem, aí acontece isso. O leão ataca. Hã? Isso. Vamos dizer assim, não foi glorificado, entendeu? Agora nós não sabemos bem certo qual é o nosso chamado. Isso. Irmãos, vamos dar um exemplo. Adão estava com fome. Vamos dar um exemplo aqui. Adão estava com fome. Ele não precisava enganar a natureza. Porque o que o homem faz hoje, quando você vai numa casa de pesca, tem isca, tem artificial. Você está enganando a natureza. Não era assim, entendeu? Porque a natureza ela foi criada para servir a imagem. Para servir a imagem. Quem tem a imagem, entendeu? Foi o que Jesus Cristo disse para Pedro. Pedro diz assim, Senhor, nós não temos nenhum dinheiro. Talvez Jesus poderia ter olhado para ele e dizer assim, não, mas você não tem porque você não é a imagem.
Mas como eu sou a imagem, Pedro, você vai lá no rio, você vai jogar um anzol, você vai pescar o peixe e vai ter um dinheiro lá dentro do peixe. Pedro, como você não tem a imagem, é porque você trabalhou a noite inteira e você jogou a rede para lá, jogou a rede para cá, só que você não tem a imagem. Então a natureza que foi criada para te alimentar e você tem que enganar ela, mas agora você vai voltar lá porque eu estou te dando a ordem e eu tenho uma imagem. E aí a natureza tem que obedecer a imagem, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que a natureza ela geme. Ela geme como? Porque... Ela não sabe quem obedecer. Aleluia. A Daia pegou, entendeu? Eu sei que É por isso que a natureza está gemendo, querendo a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está dizendo assim, olha, eu fui criada com um propósito, mas eu não reconheço a imagem. Você entendeu? Perdeu a imagem. Isso, perdeu a imagem. Isso aí. Só que como Deus quer restaurar a imagem, ele envia Jesus, que é a imagem plena, Colossenses vai falar sobre isso, que ele é a imagem plena da criação, ou seja, quando alguém olhava para Jesus, ele via a própria imagem, era refletindo o próprio Deus. Então, como Deus quer restaurar de novo a terra, trazer a terra como posse para ele de novo, ele traz essa imagem, Jesus precisa ir para dividir essa imagem. Tá, mas então, só uma coisa para nós, ter essa imagem, nós temos que ter um tempo para depositar no caminho superior para a gente adquirir. Para refletir, isso aí, Edson. É isso aí. Então, nós É temos isso que aí. matar, cara. Tem alguma coisa acontecendo conosco, porque Jesus Cristo vai dizer assim, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, mas irmãos, quando você vai parar, você vai falar, meu Deus, mas ele falou para o mar, ele falou para a tempestade, ele falou para os peixes entrar dentro do negócio, e ele está dizendo para mim, para você e para os discípulos, né? Que eu e você faríamos coisas maiores do que ele fez. Irmão, o que é maior do que isso? A gente tem que renunciar a esse mundo aqui. É o quarto limite que não tem a oportunidade. É fácil, não é, gente? Não, é fácil. Um driver para os irmãos. Um driver, pega o driver, pega o código. Pega o código. Pega o código. Não, pega o código. Jesus, quando ele ia operar um milagre, ou quando ele ia fazer alguma coisa diferente à natureza, enfim, Jesus orava. Não. Jesus fazia o quê? O que queres que eu te faça? Ele dava ok, então tá, já pensou. Enfim, mas não era outro. Mas ele via que estava certo, ele não orava para outra pessoa ser certa. Ele dava uma voz de comando, ou ele fazia alguma coisa. Porque ele já refletia tudo. Mas Isso. tem a presidência é a pergunta. Como é que eu vou respeito, a pessoa tem que querer. Eu creio, não. Isso. A pessoa tem que reconhecer em Jesus que de fato ele vai me curar. E aí Jesus executava. Ok? E porque ele é a imagem, então quando ele chega no lugar, aquilo não é bom. Não, vocês vão cortar e vocês falar assim. Peraí. Não, nem tudo que Jesus perguntar. Vou dar um exemplo ali que a mulher que o sangue ela não perguntou, ela simplesmente curou ali. Mas enfim, no geral, o que Jesus fazia na questão do milagre, escuta, né? Jesus ele dava uma voz de comando. O driver deu uma voz de comando. Se quer ser curado, ele não orava, Jesus dava uma voz de comando. E nisso, para questões de milagre, funciona muito. E funciona bem. E funciona certo. A palavra de Deus diz tudo que pedimos, crendo em meu nome, assim receberei. Ok? Ok. Ah, lógico. Qualquer coisa vai pegar até a cadeira. Aí tu vai ter uma pregação na cabeça e quando Deus não quer. Enfim. Cara, Mas aí tem essa questão. Tem a questão da voz de comando, até pela natureza. Só que, por Peraí, exemplo, Elias não deu uma voz de comando por 3 anos e meio? Eu creio, irmão, eu creio. essa é uma área muito delicada para nós aprofundar. Essa era uma atmosfera de independência de Deus. É, Isso é possível quando nós estamos na intimidade. E quando Deus quer que vai acontecer, Deus já te revela. Isso, exatamente. Mas porque certas pessoas é uma obra, não é para todas as pessoas. A obra é dele, nós somos servos, princípio. Então, assim, a obra é dele. Então, quem tem o direcionamento da obra é ele. Então, ele quer nos usar como ele achou melhor. Para isso, eu, no meus botões. Então, assim, eu posso fazer grandes coisas quando o Espírito me revelar e Deus vai me colocar no lugar certo. E eu tenho que ter a Mas É assim, ó. tem gente que vai para o mercado disputar quem consegue fazer ajudar mais e curar mais pessoas. Assim, tipo, tem gente que usa isso como uma meta de vida, de só assim. Tem que assim, ó, para quem fazer essa situação com esse drive,
Ah, eu vou. A pessoa precisa de uma oração exatamente. Ela precisa ter o dom de cura. Os dons são dados distribuídos conforme a vontade de Deus, não conforme eu quero. Então, se Deus me dá um dom de cura, Deus vai despertar essa sensibilidade para eu entender o que precisa ser feito para a pessoa receber a cura. Não vai ser qualquer um que vai chegar, eu tenho o dom de evangelizar. Eu quero evangelizar, mas eu não tenho o dom evangelístico. Não tenho esse ministério Mas evangelístico. talvez pode desenvolver. Ok, eu posso desenvolver. Ah, eu Eu ia falar assim que ela fala. eu vou Porque tem duas opções. e eu vou começar a orar para as pessoas do meu braço. E aí eu começo a orar. É porque na realidade, porque o que acontece? Foi bem colocado o que você colocou, eu vou só colocar em outras palavras. Porque o que o Daniel falou, para quem tem o dom, se torna mais fácil. Mais fácil, porque eu tenho o dom, então eu tenho o dom. Então o que acontece? Só que quem não tem o dom, ele vai ter que usar a fé. Tem alguém que está doente, ele vai ter que usar a fé. Ele não tem o dom, mas ele vai ter que usar a fé. E aí, para essa pessoa, se torna um pouco mais difícil de quem não tem o dom. Aí cai nisso que você falou, do desenvolver, entendeu? E é na fé. Na fé, se torna mais difícil. É difícil tu chegar num estranho e dizer, tu tem alguma dor? Eu tenho dor na coluna, então eu posso orar por ti em nome de Jesus? Tipo, uma base. Aí você está usando a fé. Talvez você não tenha o dom, mas você está usando a fé. No caso dele aqui, Jesus, quando a gente está na questão do dom, a gente tem que ter esse conhecimento da palavra, quem tem esse dom. Quando a pessoa era curada, Jesus não, beleza, levantou o teu leito e anda. Mas a maioria das vezes ele falava, ó, a tua fé é salvou. Vai estar a tua fé é salvou. Pela tua fé é curada. Sim? Então, tipo, não depende só eu ter fé. Posso dar um exemplo? ah, Você tem horário? não, pode ficar tranquilo, mas daqui até meia-noite é pouco. Então Deus permitiu que eu trouxesse. Deus permitiu que eu trouxesse para vocês um tijolinho para trabalhar aqui. Eu, há 2 meses e meio atrás, fui de um livro. A gente viveu um deserto. E eu fui para esse velório, né? Pedi uma palavra. Qual o procedimento? E até o sepultamento, Deus não falou nada. Aí, como eu me mais legal, falar do agradecimento, sou filho mais velho, filho. Mas assim, fiz um erro lá, agradeci, porque muita gente. E aí foi no olho para dormir. Refletivo só. E aí Deus me acorda e diz que peça perdão em nome da fé. Segunda, fala com o Deus. E terceiro, ele mostrou uma imagem, eu no centro, e ele mostrou essa imagem. Aí eu pude chorar, até então eu não tirei uma lágrima pelo corpo do meu irmão, pela minha mãe, não tirei nada. Naquele momento, assim, na cama, eu pude chorar no espírito. Mas naquela revelação veio, assim, te confronta com todas as coisas que tu aprende, e que às vezes tu deixa de fazer, ou às vezes você faz errado, ou às vezes você. Mas eu vi aquela revelação, então eu vou ter que andar por essa revelação. Ainda vou ter que agir. Começou a agir, né? Vários milagres aconteceram, várias situações foram idas, e você está morto. Dentro da parte do meu pai, existe uma briga entre os irmãos, histórica, por causa da perda lá do nosso filho. E nunca houve perdão. E a minha prima me fica, né? Vamos fazer uma despedida aqui em casa. Né? Vamos reunir o pessoal aqui em casa, né? Para que a gente possa se despedir. Os seus pais vão embora, vão morar para mais. Eu na hora, assim. Ou seja, Agora. estou pronto. Não pode. Tá. Aí eu cheguei daí lá, mas é um ambiente católico. Não é um ambiente católico, é na casa da pessoa. É fácil ser um católico não praticante. E aí você vai um código. Eu vou arrumar uma briga. Como é que eu vou falar do Nicodemus para ele na casa dele? Que ele seria nascido do homem, que está escrito. Vou arrumar uma briga. E falar que tem que sair tudo. Então, fui lá, não vou falar. Pedi permissão para ele. Eu falei, acho que você não conhece muito da minha vida, eu saí lá com 30 anos.
Eu gostaria de falar para vocês sobre nascer de novo. Só que eu não vou dizer para vocês que você tem que nascer de novo. Não. Eu vou falar da minha vida, que eu disse para mim. E aí, quando eu nascer de novo? Quando foi que as lutas, as coisas, até hoje. Eu falei, isso que está escrito lá no texto. Eu li o texto para ele e a minha vida foi nesse sentido. Então eu não falei para ele que eu falei que eles têm que nascer de novo, mas eu não falei que isso tem que ser de uma hora para outra. Eu falei da minha vida. E aí eu pedi perdão em nome da família. Pai, do lado, mãe do lado, todo mundo está junto. Em nome da família. Eu não posso perder, eu não pedir perdão. Perdão por as famílias. Perdão por palavras não faladas. Por não ter ajudado com ele. Eu sei que tem mulheres solteiras, mães solteiras aqui, que estão sofrendo, que a gente faz muito tudo. E tem que falar, como você postar aquele perdão que a pessoa não vê, que a gente, como corpo, faz atividade, já passaria isso aqui. Falei, e daí eu venho muito bem. Eu não para isso, pedir perdão para ele. Eu também. Ui, aí, glória a Deus. Aí ele pediu perdão. A minha mãe também pediu perdão. E eu vi que o irmão vai estar do lado, assim. Olha, E a briga era justa, historicamente. Rapaz, eu também quero te pedir. Glória a Deus. glória a Deus. Aí eu não aguentei. Aí eu fui chorando. Aí eu caí igual. Caí assim. Aí eu vou te ajudar. Aí você vê a obra do mandar, o mover do Espírito. Sim, como que Deus é. Às vezes a gente olha que eu tenho mover do Espírito. Parece que é loucura. Aí você vê as confirmações que Deus vai te. E eu tive essa confirmação. E aí foram várias coisas que aconteceram. Lógico, aí depois tem uma live assim que Deus também educa na vida. É verdade. Como houve essa confirmação. Mas a Bíblia mesmo fala, né, que é melhor a gente ir para um velório. Ok. A gente não quer, mas a gente não quer. Mas o chefe da Grande Sul ali. Tratou, foi. Deus corrige o filho que ama, né? Os Hebreus fala, né? Deus corrige o filho que ama. E essa questão do novo nascimento, irmãos, até abrir aqui em João 3, é tão sério, porque olha o que Jesus Cristo vai dizer. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, aí agora ele vai falar, observe o que ele vai dizer, não pode ver o reino dos céus. O reino de Deus está na minha Bíblia, né, que é diferente. O reino de Deus. Ou seja, por que ele não pode ver? Porque ele não vai estar lá. Ou seja, quem não nasceu do Espírito, porque o primeiro no versículo 3 eu nasci quando? Quando ele reconheceu Jesus como o seu Senhor. Entregou a sua vida ao senhorio de Jesus. Houve uma fusão, eu me tornei filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Né? Ele deu poder àqueles que crerem no seu nome de se tornarem filho de Deus. Então, houve uma regeneração. Então, agora eu posso ver, mas não acaba aí. Aí no versículo de número 2 ele diz, tem que ter consciência. Versículo 4, tem que ter continuidade. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, Nicodemos não está entendendo nada aqui. Jesus subiu a régua a tal nível aqui, saiu da terra, e Nicodemos está aqui na terra ainda. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água é o quê? Batismo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, porque do Espírito já foi lá atrás, né? Que é o nascer de novo. Não pode entrar. Lá atrás, se não nascer, não pode ver. Aqui, se não batizar, não pode entrar. Está entendendo como que as coisas se ligam? Por que Jesus Cristo disse para o cara do paraíso? Ele não tinha nem batizado. Lá do paraíso, da cruz. Entendeu? Não, você vai ver, mas você não vai entrar. Entrar em que sentido? No sentido de reinar com Cristo. Que até então era o batismo de gente.
Então ele foi batizado. Os historiadores defendem isso. Né? Mas ele, como ele estava afastado, reconheceu, então foi batizado. Mas a circuncisão acho que é só o cumprimento da lei, né? Porque Jesus vai cumprir o batismo no Jordão para cumprimento da lei e da justiça, né? Que ele vai dizer para João. Mas assim, nós temos que o novo batismo começa com Jesus. Né? Então esse é o período de iniciar o novo batismo. Que é o batismo consciente. Na realidade, você vai olhar quando você vai estudar o batismo de João, porque João já batizava antes de Jesus, né? Mas só que o batismo de João é um e o batismo de Jesus é outro, né? É bem diferente. Os dois são diferentes. Ele é o último profeta da lei. Aonde fala que na lei não vão batizar nada? Não, na lei não. Na lei não. Isso. Uma circuncisão. Isso aí. Só que Jesus está dizendo como o tempo da graça agora, né? Ou seja, nós como igreja, se a pessoa aceita Jesus aqui, mas ela não batiza, ela vai entrar nesse contexto aqui. Ela foi salva, ela vai ver o reino, mas ela não vai entrar no sentido de governar, entendeu? Por isso que ele estava dizendo aqui. Por isso que lá atrás ele diz, olha, não vai ver. E aqui atrás, porque assim, são palavras-chave que me orientam o que está acontecendo, né? São os pequenos detalhezinhos que você pega que vai te orientar o que está acontecendo. Então, é algo muito importante também, essa questão aí que o Candiaco colocou aí, da questão do batismo. Mas vamos voltar lá, onde eu parei num texto, que eu acho que eu estava até falando com a questão daquele que nós estávamos falando do chamado, né, de matar a vida da alma. Aí como o Candiaco não chegou a pegar essas partes aqui, vamos só relembrar aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele está dizendo, ó, nós estamos numa construção. Nós estamos construindo. Pedro diz que eu e você somos, nós somos pedras vivas. Pedro vai dizer, o Candiago é uma pedra, eu sou uma pedra e você é uma pedra. E está sendo construído um edifício. Porque Paulo vai dizer lá atrás, lá no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras, então ele usa aqui a figura de uma lavoura, e também usa a figura do edifício de Deus. Então, ou seja, está sendo construído um edifício. Nós estamos construindo. Então, Jesus está lapidando a gente. Lembra da que eu usei para vocês um tempo atrás lá, como que era construído o templo? Porque não podia haver barulho no Antigo Testamento, as pedras eram moldadas lá longe do templo, e quando elas eram levadas, elas já vinham prontas para encaixar. Só encaixava. Se caso não encaixasse, tinha que voltar lá, longe do templo, porque não podia haver barulho, né, naquele tempo lá. E aí encaixava ela. E aí Paulo está dizendo que tem um fundamento, ou seja, a fundação já foi posta. E agora vai ser construída sobre essa fundação. Agora Paulo vai dizer assim, porque e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, aí Paulo está dizendo, agora cada um vai construir. Como que você vai construir sobre esse fundamento que já foi colocado? Paulo vai dizer, quais são os materiais que você vai usar? Que tipo de material você vai usar? Que tipo de argamassa? Que tipo de tijolo? Que tipo de cimento? Qual que é a cerâmica? Vamos dar um exemplo disso aí que Paulo está dizendo. Aí ele vai dizer assim, se alguém formar um edifício de ouro, olha os materiais, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então tem 6 tipos de material aqui. 3 tipos de materiais, 2 são minérios e outro é uma pedra preciosa. Algo que foi realizado, que foi produzido através de muita pressão. Né? O diamante, essas coisas aí. E os outros materiais, se você descer a escada aqui agora e for aqui na rua, você acha eles. Madeira, palha, feno, você encontra. Os outros 3 materiais, não. Você tem que cavar, você tem que procurar, você tem que elaborar, tem que suar. Então, olha os materiais que Paulo está usando a figura para você construir sobre esse edifício. Aí depois ele continua dizendo, a obra de cada um se manifestará. O que o Candiago está fazendo sobre o fundamento que já está posto, a obra dele vai se manifestar. Que dia que vai manifestar? Na verdade, o dia o declarará. Que dia é esse? O dia do tribunal de Cristo, aonde todo crente, lógico, né? Todo salvo vai passar. Ele vai passar esse dia. Porque pelo fogo será descoberta. Ou seja, o material que a Daia usou nessa construção vai passar pelo fogo. Se queimar, vai haver detrimento. Mas se permanecer, ele vai ganhar uma recompensa, que é o que Paulo vai dizer. Ó,
porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, se eu usei palha, feno e madeira, que é obra humana, aquilo que eu fiz para o homem, porque madeira é algo que eu fiz para o homem, que o homem recebeu glória. Enquanto o ouro, a prata e a pedra preciosa é aquilo que eu fiz para o Senhor. Então, quanto mais fogo você coloca no ouro, mais refinado e mais puro o ouro fica. Né? É isso que o Paulo está dizendo. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, em que parte? Na parte da fundação, naquilo que você construiu. Como que você construiu? Esse receberá galardão. Que galardão é esse? As recompensas de Apocalipse 2 e 3. Ao vencedor. E ao vencedor eu darei que ele ande comigo de veste branca. Ao vencedor eu darei a ele que ele come da árvore da vida. E ali tem as recompensas. Ou seja, o que o texto está dizendo é que nem o que Paulo está dizendo aqui, que nem todos vão receber recompensa. Por quê? Porque a obra de alguns vão passar pelo fogo e vai queimar. E aí Paulo vai continuar dizendo: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, ele vai perder o reino. Ele não vai reinar. O detrimento aqui é a perda em relação a reinar, porque o reino está envolvido com obra, com aquilo que eu fiz nessa edificação. Ou seja, eu estou aqui pregando para vocês, ensinando. Qual que é a motivação disso? Eu estou ensinando para ganhar dinheiro? Eu estou ensinando aqui para usurpar vocês? Eu estou ensinando aqui para ludibriar vocês de alguma forma? Porque se eu tiver com esse pensamento aqui, talvez vocês não estejam percebendo. Mas se tiver no meu coração isso, naquele dia vai passar no tribunal de Cristo. E se for isso mesmo, Jesus vai dizer, olha, no dia tal, 9h15 da noite, você estava na rua tal, na cidade tal, ministrando, só que o que você estava ministrando não estava alinhado. A motivação que você estava fazendo, o que você estava fazendo era certo, mas a motivação daquilo que você estava fazendo era contrário àquilo que eu tinha como propósito para a sua vida. Vai queimar. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E aí ele continua dizendo, vai sofrer detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, ou seja, o cara ele vai ser salvo, mas em questão de reino, de galardão e de recompensa, ele não vai ter. Porém, vai ser salvo. É isso que o texto está dizendo. Então não dá para a gente misturar as duas coisas. Pegar tudo e jogar dentro de um pacote só. Salvação é uma coisa, reino é outra. Salvação é uma coisa, recompensa no tribunal de Cristo é outra. Isso aqui é um dos textos que eu estou usando para vocês, que é um dos mais claros que Paulo usa. Para trazer esse sentido aqui para nós aqui. Para falar, mostrar para mim e para você como que eu estou. Por isso que lá em Mateus capítulo de número 7, Jesus vai dizer, as pessoas vão dizer para ele assim, mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio, afaste-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Você fez tudo isso que era lícito fazer, que deveria fazer, só que a motivação que você fez em profetizar, em expulsar demônio, foi errada. A motivação foi com ganância, como a gente vê nos nossos dias hoje. É isso aí, entendeu? É como o chamado, isso aí. Tudo está envolvido com o chamado. Tudo está envolvido com o chamado. Cadeado. Aham. Aham.
Sim. Aí ele ficou estressado. E ele começou a debater comigo. E eu tento debater de uma forma que não seja ofensiva para ele, e ele não dele. E eu falei, não, a minha visão, mas eu falei, não, eu falei, a minha visão, e não vai ser certo, a gente tem que fazer, ou você vai fazer o que acha certo. E aí eu explico para ele, né, porque, então, aí foi, mas na vida, a vida é errada. Eu tenho um homem, e eu preciso lá, eu realmente, eu acredito que não é visão, mas eu tenho um homem que foi capaz de Inspirados por Deus, é. Isso. aí na frente ele falou mas tem livros lá que foram desenvolvidos. Eu falei, não, tem livros que foram desenvolvidos. Mas por quê? Porque Deus, na palavra dele fala que Deus, ele tem uma lei até hoje que é adorada, e tem uma lei que não pode mexer no desemprego, né? Que é agora. E eu falei pra ele, e expliquei meio um pouco sobre o que eu conhecia. Aí eu falei, ele tirou uma formação. Eu gosto de mas não tem como fazer, eu estou na minha fé. Só que ele me intrigou tanto que sei lá, eu fiquei assim, eu fiquei impressionada, eu fiquei nervosa, eu não sabia o que falar. E aí eu fiquei tão impressionada, ele estava debatendo comigo, porque eu falei dele pro Salomão, né? Ele tem uma questão muito sábia. E eu gente, então, eu comecei a falar sobre Salomão e falei, mas você não existe, eu quero ver você no trabalho. E o Salomão existiu. Aí eu não vou, eu falei assim, os meninos estão comigo, eu tô tipo, Assim, ó, ele viveu na época da Primeira Guerra Mundial? Não. Então, o que eu quero, onde eu quero chegar? A Primeira Guerra Mundial é história. É algo que Existiu, estava né? lá. Aconteceu, Não, né? mas a história é disso. O livro de Saul, fala sobre Davi, Salomão, e, enfim, são livros Históricos. ele não estava lá. Mas a história em si confirma que existiu. É. eu até falei sobre isso, a ciência, ela existe só aqui. E isso aconteceu. Eu sei que tem coisa, porque eu fiquei tão impressionada, eu não consegui debater o que não é nada. Não, e não esse não é o propósito, irmã. De quando você percebe que não tem, é porque assim, você está jogando pérola aos porcos, porque você está dando um conhecimento para ele e ele não está absorvendo. Então, você está pegando o que é precioso, que é pérola, e dando para alguém que não quer a riqueza, que não quer o. Eu entendi o propósito dele. Sim, Porque eu estava sentada no computador, porque eu estava fazendo meu trabalho, mexendo e falando. sim. E aí eu estava vendo um podcast sobre Salomão. E aí ele parou, ele parou, e falou assim. E eu ofendida, né? E aí eu fiquei falar uma coisa, nem, eu não queria que ele se sentisse ofendido, mas estudando ele não ia fazer nada, sabe? Mas eu falei, eu vou falar pra você. Isso. E na realidade, assim, você tem que mostrar você tem que falar para as pessoas que você é uma seguidora de Cristo. Você é discípula de Jesus. Esquece essa palavra religião, entendeu? Esquece isso. Eu sou uma discípula de Jesus. Eu sou uma seguidora de Cristo. É, isso aí. Uhum. Isso aí. Cortar o assunto na raiz. É isso mesmo, porque é em vão debater, porque vai virar só o propósito que Deus tem, né, em Cristo e pelo Espírito é de fazer com que a pessoa, uma semente, ela germine. E já está tendo um embate, ou seja, a pessoa não abriu o coração, aí vai cair nas parábolas do semeador, né? Que lançou a semente caiu na terra e não.
Aí você tem que ter o discernimento de quando Deus abrir o coração dessa pessoa para que o evangelho entre. Você vai ter que ter o discernimento. Ah, veio uma pessoa, vocês começaram a conversar, você vai ter que ter essa sensibilidade de perceber se o Espírito vai te dar a continuidade para você ir falando do evangelho ou não. Porque tem momentos que você vai ter que calar, porque a pessoa não vai querer receber. E assim, Vira só debate. para te buscar mais também, entendeu? Entendeu? Isso aí. É isso aí. Para defender a sua fé. Isso acontece com todo mundo que é novo na fé. Para defender a sua fé. E aí você vai ter estrutura, conhecimento sobre a Para debater. determinada área. Isso. Por isso é importante vir na quinta-feira, que a gente pega a bagagem, que é pelo menos Apocalipse, ali que já é, a gente vai ter um ano antes. Fique tranquilo, porque certa vez, no hospital, estava reunido dentro do quartel, né? Mais de 15 anos de parte social. Dentro do quartel, alguma vez que eu tive uma pessoa que queria falar do cristianismo. Estávamos unidos, orando, falando do cristianismo, chegou o maior, o comandante. Olha, isso foi muito mais antigo que o que estão estudando aí. E eu estava com a palavra muito. Que prova que eu escutei isso aqui? Quase que eu levantei aqui, mas que prova? Mas eu não sei a prova que você está falando. Isso muitas pessoas que querem. Só que aquela questão é o momento, é o lugar, é a quantidade. Isso. Tem que ter muita sensibilidade para. Ele permite orar por você. Porque no Espírito já pode amarrar a pessoa que vem para te honrar, para te enganar. O Espírito te amarra. E quando eles falam com ela, Deus abençoa essa conversa em nome de Jesus. Não. Então essas ferramentas só tem que as coisas bem para você. Que bom que vem aqui. Isso vem confortável. Porque a gente olha para nós, não precisa, mas porque às vezes você passa, eu fiz a pessoa, e aí eu quero uma mas não tem resposta. Isso é Com o tempo. meu chamado. Então, não fica bem. Eu não tenho alguma coisa positiva para Aham. E aí, exatamente, eu pude que eu outra pessoa que foi da eu estou preparada, porque eu agora quando mais eu falo que são ateus, né? Eu tenho pessoas que da minha vida que são ateus. E eu tenho mais vontade de falar, porque muitas pessoas elas têm que perguntar. E aí eu fico assim, eu fico meio de falar uma coisa que eles falar uma coisa que não seja. Não, eu preciso ficar calada. Não, aí você fala para a pessoa, por enquanto eu não entendo desse assunto, né? Eu ainda não tenho domínio, eu ainda não tenho conhecimento. Isso. Dá uma ou então fala, procura uma igreja. É isso aí, mano. Quer conhecer mais Isso aí. leia sobre o Os evangelhos. fala sobre a história de Jesus. Depois vai para Atos, Romanos, ali vai esmiuçar. Muita coisa. São as guerras, né? São guerras. Você está no lugar. Eu fico sem escuta de 10 dias. Nem 10 dias. Depois eu tenho que ir por essa causa que eu tenho. Já provei da casa de já outras coisas desse administrador, eletrodoméstico, eu não sei o que. Você pegou, não sei o que. Eu não sei. Mas tem que saber que quando a gente entra no propósito de enviados, talvez às vezes tem barra. Então o outro. Está entrando numa guerra. Quer ganhar comigo? Então agora estou guerra. Isso.
Vamos terminar de ler o texto aqui para nós acabar pelo menos essa parte aqui, irmão. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvindo o número dos assinalados, eu disse para vocês aqui essa questão de 144 mil, que não é um número literal, né? É um número de completude, tá? 12 vezes 12 vezes 1000. É um número de completude, ou seja, algo que está completo. O 144 mil aponta para isso aí. E na realidade você percebe que Deus só soma. Deus só soma e multiplica. Deus nunca subtrai, entendeu? E nem divide. Deus só soma e multiplica. Então, sempre vezes 1000. Sempre multiplica e soma. E aqui aquele que eu falei para vocês lá no capítulo 12, versículo 17, também vai falar aqui sobre... E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam, de novo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, um povo guarda os mandamentos de Deus e outro povo tem o testemunho de Jesus aqui. Lá em Apocalipse também, capítulo 14, versículo 12, nós vamos ver também essa questão aí de João falando sobre os servos de Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, isso aqui, irmão, isso aqui está muito claro que não tem a ver com a igreja, não tem a ver com gentil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, isso aqui são judeus que eles, durante o período da tribulação, eles reconheceram o senhorio o que Deus estava fazendo, né? Reconheceram a grandeza de Deus. Foram selados, né, na terra. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gaze, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. E da tribo de Isacar, 12 mil. E da tribo de Zebulon, 12 mil. E da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Repare uma coisa aqui, que Judá vem antes de Ruben. O certo aqui era Ruben vir primeiro, porque ele é o primogênito. Mas por que ele não vem? O que ele fez? A mulher, a concubina do seu pai. Então, olha o problema. Então, Judá vem primeiro, porque Judá é o príncipe dos irmãos. Está lá em 1 Coríntios, vamos ler isso? 1 Crônicas. 1 Crônicas 5, 1, 2. Ou seja, olha o que a geração desse cara tá recolhendo. Olha o que a geração de Ruben está colhendo, né, por um ato que o seu patriarca fez. 1 Crônicas 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. São esses descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relação com a filha do seu pai, Ruben havia pedido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados, não está falando de José. Foi a tribo de Judá. Deixa eu voltar aqui. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte. Foi a tribo de Judá? Lê de novo. Os direitos foram dados a José. E volta de novo. Por causa de Manassés e Efraim. Os dois filhos de José. Porque José, por isso que a tribo de José aqui, que está lá no final, no milênio ele vai ter uma dupla primogenitura. José vai ter uma dupla primogenitura. A tribo de José aqui inclui Manassés e Efraim, que são os dois filhos de José, né? Que ele teve no Egito. Continua, Daia. Agora tudo bem. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou isto. Por isso que Judá está vindo primeiro aqui, ó. Da tribo de Judá, isto. E também está relacionado com a raiz de Jessé, que é de onde vem Jesus. E dela saiu o governador para todos os tribos. Isto. Saiu o governador que aponta para Cristo. Por isso que Judá está vindo aqui primeiro e não Ruben.
por causa daquilo que ele fez. Outra coisa que o texto, eu não sei se você reparou, que a tribo de Dan não aparece aqui também. Ela não tem nenhum nome. Ruben ainda tem um nome aqui. A Dan nem tem um nome. Porque Dan ela agiu com idolatria. Vamos ler o texto lá em Juízes, capítulo 18, versículo 30 e 31. Das 12? Precisa, né, para fazer a questão do templo e tudo? Não. 18, 30, 31. E os homens de Dan levantaram um ídolo para Ó. E os homens de Dan levantaram um ídolo. Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com ele durante todo o tempo em que a casa de Deus estava em Siló. Por esse motivo que a tribo de Dan não está sendo selada aqui. Por causa da idolatria que os patriarcas tiveram lá atrás. A tribo de Dan ela só vai ser contada no milênio. Aí no milênio ela é contada. Está lá em Ezequiel, capítulo de número 48. Não precisa ler não, depois vocês anotem, vocês que estão estudando. Então a tribo de Dan não está sendo contada aqui por causa da idolatria. Não mataram a vontade da alma. Daí não pode ser vencedor. Por causa da idolatria. Então foram atitudes que eles tiveram. Ruben, né, teve uma atitude, como perdeu a primogenitura, e a tribo de Dan não está contada aqui nos assinalados por causa daquilo que eles praticaram, a consequência. Primeiro Reis. Não, Juízes 18, isto, lá em Primeiro Reis também tem um texto, capítulo 12, 30 é de Dan, né? isto. 30 E Primeiro Reis, capítulo 12, versículo 20 e 30, para você que está anotando. Então ficou bem claro, né, irmãos? Esse 144 mil aqui não é literal. Isso aí você tem que entender, porque é uma coisa que os TJs que andam por aí, vai bater na sua porta lá, né? Vai querer te evangelizar e tudo, né? Hã? Então eles vão chegar e falar, não, é só os 144 mil que vão ser salvos. Não. Aí você tem que perguntar de forma clara, peraí, de qual tribo que você é? Você é judeu? Não, eu estou falando dos 144 mil do capítulo 7, porque tem os 144 mil do capítulo 14, que não tem nada a ver com o capítulo 7 aí. Os 140... isso aí, isso mesmo. Porque lá no capítulo 14 tem aqui, ó. Vamos lá para você ver? E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Esses 144 mil aqui são outra turma, que não tem nada a ver com o judeu. Também. Faz parte do período da grande tribulação e do tempo da graça, esses 144 mil. Porque esses 144 mil são os vencedores. São os vencedores. Capítulo 7? É daquele momento da tribulação. Da tribulação, isso aí, Candiago. Não. É da tribulação. Isso aqui é no período da tribulação, os servos de Deus que estão servindo Deus no período da tribulação, entendeu? Os judeus que estão... Só judeu. Isso aí. Não, Candiago, não. Vai ser marcado dentro da grande tribulação, eles vão receber um selo. Só que... Eles vão receber um selo para quê? Eles vão receber um selo por quê? Porque agora as trombetas vão ser tocadas, no capítulo 8. E essas trombetas não vai tocar neles. As trombetas quais? As 3 últimas trombetas, né, irmão? Porque as 4 primeiras, eles vão
eles vão viver em que sentido? Porque eles estão na terra. Então, eles vão acabar vivendo a consequência do mar que vai, né? Aquela coisa toda, vão viver a consequência. Mas na hora das trombetas tocar o homem, eles não vão viver isso. Os 3 últimos ai. Por isso que o anjo vai dizer, ai, ai, daquele que... Olha lá para você ver, ó. Olha o capítulo 9, versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Que ele está dizendo aí. Olha o versículo 13 do capítulo 8. Ó. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. São 3 ai. Isso aí. Entendeu? Isso. Porque essas aqui, Edson, são pior do que as 4. Entendeu? Entendeu? É isso aí. É porque a coisa vai estreitar. Vai estreitar de tal nível que vai acontecer isso aí. Então aqui são só os judeus, vocês entenderam aqui, né? Os judeus que vão ser selados com esse objetivo. E depois que eles forem selados, vai ser sacerdote de Deus. Serão sacerdotes de Deus. Tá, peraí. Ali no versículo 3, capítulo 7, está falando de sinete na testa do servo do nosso Deus. Serão selados. São os judeus? Vão ser os judeus. Os judeus dentro da grande tribulação. Que pecados. Que são assim, que são judeus. Hã? O versículo 9 em diante não vai dar, não. Vamos deixar para outra semana. Tem muita coisinha aqui ainda para a gente ver no capítulo 9. Versículo 9 ainda. Aí a gente já entra no 8 na semana que vem. Não, se vocês quiserem que a gente continue aqui no 9, aí é com vocês, não, né? Então é isso aí, gente. Vamos orar? Mapa mental, isso aí. É porque ela não pegou do começo, né? Mas quem tá pegando do começo